me chamo Lindo Humberto Ferreira Alves, sou proponente e realizador do projeto Livro Rubiane Maia, Corpo em Estado de Performance. Esse é um projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, via edital de seleção de projetos e concessão de prêmios Artes Integradas 2020, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. Bom, agradecer a presença de todas, todos e todos nesse segundo encontro. A gente dá continuidade com a Rebeca Ribeiro, artista interdisciplinar, com produção e pesquisa em performance, além de área, atuações e interesses em arte contemporânea. Rebeca atua na investigação e na produção de trabalhos na perspectiva contra-hegemônica, tendo a ancestralidade como caminho possível para a construção de narrativas. Dedica-se aos estudos sobre políticas do corpo, envolvendo arte, identidade e território, com ênfase em comunidades periféricas da Grande Vitória. E passo a palavra, então, para a Rebeca. Primeiramente, galera, boa tarde, né? A geral que está aqui presente, agradeço muito, né? Todo mundo que está aqui um pouco hoje para a gente trocar saberes, né? Trocar experiências nesse espaço de formação, né? E sou muito grata, né? Ao convite do Beto, gentilmente aí me chamou para estar participando desse encontro maravilhoso com pessoas potentes, né? Imagino que o encontro anterior foi, né, incrível também. Em conversa com o Beto, algumas coisas reverberaram até para falar hoje aqui também, a partir do que eu vou trazer, né? Então, a gente só tem um caminho bonito aí, né? E eu estou bem feliz mesmo de compartilhar um pouco, né, do que eu preparei aqui para vocês, e também é um espaço de escuta, né? Quero ouvi-los também. E é isso, assim. Primeiramente, né, eu sou Rebeca, sou baiana, sou educadora social, sou graduada em artes plásticas. Meu interesse de pesquisa, né, minhas trajetórias aí giram muito em torno dessa questão de pensar os meus trabalhos enquanto memória, enquanto documento, né, enquanto ocupação dos espaços, né. Então, estar aqui hoje também é uma prova, né, de ocupação, né, com essa fala e trazendo as minhas questões também. Então, acho que é muito nesse caminho, né, hoje, né. Então, quando fala em questão, né, de pensar o corpo, pensar a questão da fala, né, eu vejo esse espaço aqui como potência, né, porque mesmo em tantas outras, com várias coisas acontecendo, né, a pandemia e tudo mais, a gente está aqui disposto a documentar isso de alguma forma, né, de estar querendo dizer algo, e ser escutada também. Então, esse é o caminho, né? Então, assim, quando se pensa, né, por uma documentação do corpo, é muito esse lugar que a gente vai construir aqui hoje, né? E aí agora acho que seria mais um momento de escuta de vocês, uma escuta breve mesmo, sabe? E aí a minha proposta é a seguinte, que vocês, para não ficar tão extensa a apresentação, né, por conta do número de pessoas também, cada um falasse um pouquinho o nome e uma palavra-chave, né? O que é uma palavra-chave? Algo que defina vocês, ou como vocês estão se sentindo hoje à tarde, numa palavra, entendeu? Aí vocês falam o nome de vocês, se apresenta rapidinho, e a gente tenta ser breve e fala essa palavra-chave. A ideia dessa palavra-chave é que vocês, né, tentem memorizar ela aí até o final da formação, a gente ter esse encontro de palavras no final. Combinado? Me ouviram? Sim. Ouvimos? Beleza. Sim, combinado. Quando quiserem. Rodrigo, ancestralidade.
Oi, End e transformação. Nailanita, paciência. Marília, inquietação. Tarsila França, mulher. Lúcia, fome. O Aleph, exaustão. Diego e Rota. Andressa, escuta. Diego, repete a sua palavra-chave, por gentileza. O áudio falhou, né? Eu falei rota. Reian, busca. Natália, partilha. Sim. Todo mundo. Beto, apreensão. E vou ler outras aqui do chat. Fagner, Fabretti, sobrevivência. Anderson Marques Roberto, vazio. Henrique, palavra. Gabriel Caetano, vazio e cansado. Ana Cristina, medo. Esther, contemplar. E Brígida, angústia. Ariane, tempo. E OFA, me perdoe pela pronúncia, acúmulo. Então, galera, né? E aí, assim, começar, né, pensando essas palavras-chave, né, que vai ficar com a gente aí até o final, né? E assim, galera, eu não vou começar aqui, tipo, do zero, né? Eu entendo como eu vou trazer muito a questão aqui hoje da ancestralidade, pensando esses caminhos possíveis, né, para essa narrativa contra-hegemônica. Acho que a gente vai ouvir muitas dessas palavras que vocês colocaram aqui, né? Ancestralidade, transformação, escuta, medo, acúmulo, né? Então, começar com o que vocês trazem também, né? Para o que eu vou trazer também, né? Nessa troca. E aí, assim, conversa com o Beto, né? Eu perguntei como que foi, né? A formação passada, né? O que Reian trouxe, e aí, quando ele coloca, né, sobre essa questão, né, de onde você foi quando era corpo, isso vai muito de encontro ao que eu quero trazer aqui hoje, a se pensar uma documentação do corpo, né? Porque, assim, quando a gente... né, essa pergunta, ela traz muitas questões, né? Porque quando eu me descubro enquanto corpo, quando eu me descubro enquanto... possibilidade de mostrar as minhas questões em todos os espaços, e eu ser mesmo, né, acho que é a palavra, ser, porque algo está posto, né, acho que há caixas, há moldes na sociedade que nos coloca, às vezes, em questões que a gente precisa se colocar em primeira pessoa, porque senão outras narrativas, elas são colocadas, né, são postas sobre os nossos corpos. Né? Então, eu vou trazer muito essa questão aqui de uma documentação que ela se torna necessária
frente às narrativas que a gente que estamos acostumados a ouvir, né? Uma narrativa única, de um único lugar, né? Então, assim, como é pensar esse outro corpo que quer se assumir, que quer se colocar em primeira pessoa, seja nos espaços acadêmicos, nos espaços de ocupação mesmo, né, na sociedade, sendo escuta e também voz. Então, acho que é muito isso, a urgência de assumir um corpo, né, e se descobrir também é muito nesse caminho, né? É preciso ter documentos que comprovem. Na ausência dele, eu vou criar narrativas. Então, os meus trabalhos, né? Hoje, assim, eu vou me concentrar em 2 trabalhos de 2019, que eu justamente estou falando essa questão dessa urgência, dessa documentação, de me colocar mesmo nos espaços, olhar o meu passado, ver quem veio, pessoas que vieram antes de mim, sobretudo mulheres, né? E para me construir hoje, né, nesse presente, né? Então, assumir em primeira pessoa mesmo. Eu quero que tanto a minha história quanto de quem vai vir depois de mim também tenha esse documento. E se na ausência desse documento, né, de encontrar histórias, narrativas dos nossos ancestrais, que elas e eles escrevam, coloque isso na cidade, rabisque isso no corpo, enfim, diga de alguma forma, né? Então, quando há essa pergunta que ficou aí ressoando entre vocês também, né, que Reian deixou também aí esse convite, né, quando você descobre, né, quando você descobriu, onde foi, quando não foi permitido, né? Eu também estou pegando esse fio aí para continuar, né, o que é colocado, para trazer, então, que a partir disso é necessário um registro, é necessário um documento, né? E aqui hoje eu vou trazer também a Beatriz Nascimento, né? A Beatriz Nascimento, uma historiadora negra, poeta, que ela trazia muito essas questões, né, do corpo ser documento. E deixa eu colocar aqui para vocês. Gente, eu estou falando muito rápido, tá dando para... Deixa eu abrir minha câmera aqui. Massa. Qualquer coisa aí, ativa o chat. Vamos falar pelo chat. Tá ótimo. Certo. E aí, galera, né? Então, essas provocações, né, que Reian traz, vai muito de encontro ao que vai ser discutido aqui hoje à tarde. Então, deixa eu trazer uma coisa para vocês. Que a santa internet nos ajude. Então, é isso, galera. E aí eu vou lançar mais perguntas aqui também, nessa tarde. A ideia é sempre isso, né? A gente às vezes nunca tem respostas, né? Mas, assim, indagações e que vão provocar outras indagações e que, assim, né, a gente vai questionando em coletivo aí, tentando, se possível, né, ter esse diálogo. Então, assim, né, para essa documentação do corpo, né, para que esse registro ele aconteça, né, o que diz, né, o que diz um corpo, né, o que meu corpo ele diz hoje na sociedade, quem eu sou, né, e quem é você para além do número da identidade, né, esse número aí que tem no seu RG e tal, quem é você para além dele? Então, assim, né, pensar que essas questões, ela é muito para além do que é colocada, né, do que já vem sobre mim, né, eu tenho esse registro aqui, esse é meu documento, mas, assim, né, aí a Beatriz Nascimento, no documentário Ori, ela fala, né, que ela pega a foto da identidade dela e ela não se reconhece naquela imagem, não se reconhece porque se é negado, né, a história de negros e negras, né, e ela fala disso, né, uma identidade que é de fato para falar, né, para eu estar no mundo e falar do que eu sou, eu não me vejo nesse registro, eu não me vejo nesses registros, a gente pode trazer como essas histórias oficiais, né, que são colocadas. Então, sim,
A imagem aqui na minha tela está travada no Meet. Isso para todo mundo também? Sim. 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 Certo. Tá, mas tá dando para ouvir tranquilamente, né? Vocês estão conseguindo acompanhar o áudio? Tá tranquilo, Rebeca. Só porque se você estivesse Sim. acompanhando a sua apresentação, a gente não estava vendo ela, entendeu? Ah, sim, é porque eu consigo ver, no caso. Mas, enfim. Mas vocês estão me ouvindo, então tá tranquilo, né? Mas, gente, nesses percalços todos aqui de rede, de várias coisas, tá dando para... Vocês estão entendendo? Tá rápido? Como que tá, assim? Tá tranquilo, tá muito bom, tá tranquilo. Beleza, essa é a minha dúvida. Pode ser. Qual questão? Não ser ouvido. Não, tá ótimo, pode seguir, fica tranquilo. Então tá. E aí, galera, pensar, né, nessa história que ela é fragmentada, né, assim como eu já estava falando da Beatriz Nascimento e tal, que ela fala justamente isso, de reconstruir imagens, né, narrativas com o corpo, né, e trazer isso assim, na ausência de um documento, meu corpo, ele é presença, ele é uma reconstrução de história, né, na sociedade, né? Então, que as memórias ela não sejam somente de sangue, que elas não sejam somente essas marcas, né, provocadas pelo opressor, mas que seja uma reconstrução de imagem, né? E a imagem aqui, né, é muito, muito cara, né? Pensar e a gente que está falando aqui de corpo, né, em específico, essa formação ela diz sobre isso, né? Sobre essa questão do corpo, o corpo, né, em estado de performance, né? E a Rubiane Maia, né, uma artista capixaba, negra, né? Então, assim, pensar, né, esse corpo presente, esse corpo que ocupa os espaços e está aí em vários eixos, é muito isso, né? Essa reconstrução de imagem para além do que é colocado, assim. E aí a Beatriz Nascimento ela vai trazer isso que o corpo como um documento, né? O corpo como essa reconstrução de narrativas, né? E assim, eu ia até passar um vídeo, né? Mas acho que vai ficar complicado. Mas assim, é um documentário, né? Que a Beatriz Nascimento ela colaborou também, que se chama Ori. Ele está disponível no YouTube, está bem acessível, assim. E ele é de 1989, então aí tem as narrativas poéticas, né? A fala da Beatriz está presente nesse documentário. Então, assim, eu super indico. Depois eu posso também estar passando algumas referências, né? Disso tudo aqui que eu estou falando, que eu vou falar. E é muito, muito importante, assim, a Beatriz Nascimento, ela foi uma mulher muito significativa, né, que teve sua vida, ela foi assassinada e tudo mais, muito jovem, na sua trajetória aí com o mestrado, estava escrevendo mestrado sobre quilombos, favelas, e essa reconstrução de narrativas a partir, né, desses eixos, e ela foi assassinada justamente por documentar, né, porque ela foi denunciar mesmo, né, a amiga dela sofria agressão, sofria violência, e ela denunciou isso e foi assassinada pelo companheiro dessa amiga, né? Então, assim, a Beatriz Nascimento tem aí muitas narrativas, né, dessa coisa de pensar a fala, pensar a escuta, né, e teve sua vida, infelizmente, ceifada aí por esse motivo, né, por dizer. Então, sim, se vocês puderem, pesquisem sobre ela deixou um legado bacana aí, tem uma trajetória no movimento negro muito bonita, então
vale muito a pena, assim. Ela fala muito sobre essa questão do documento, né? E aí tem uma frase da Beatriz Nascimento que ela fala assim, né, que está presente nesse documentário Ori. É preciso imagem para recuperar a identidade. Tem que se tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro. O corpo de um é o reflexo do outro. E em cada um, o reflexo de todos os corpos. E aí a Beatriz Nascimento, essa fala, né, ela está muito presente nesse documentário, né, do Ori. E eu acho que é muito isso, né? A gente se torna o reflexo de outras pessoas que vieram antes de nós, né? E por isso somos corpos, né? Não somos individuais, assim. E aí pensar toda a construção também desse espaço de formação aqui, cada um tem sua narrativa, né? O Ryan que trouxe essas colocações, trouxe várias outras questões também, né? O Diego também, que mais à frente vai trazer, o Giovanni, enfim, todo mundo aí com suas narrativas que vão muito de encontro a essa questão, né? De corpos que precisam dizer, precisa falar em primeira pessoa, né? Se a gente pensar a história, pensar o Brasil, né? E o que a gente está vivendo hoje é cada vez mais a anulação das narrativas, né? Contra-hegemônicas, né? A gente sabe, né? Por exemplo, a universidade, né? Como ela foi forjada, né? A gente tinha aí, ainda tem, né? Por exemplo, a elite que ocupa mais, né? E vem junto com as suas narrativas também, nas suas pesquisas. E quando a gente vê, né? Pesquisas, por exemplo, que estão falando de um lugar da favela, um lugar de outros corpos, né? De ocupação, a gente está dizendo que a gente tem voz também, né? E assim, né, antes de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, sobre as minhas pesquisas que eu vejo, né, que são como um documento oficial mesmo na história, né, que eu estou falando aí das minhas avós, das mulheres que me compõem, e que começa na universidade também, né, porque eu concluí a minha graduação em artes plásticas em 2019. E na minha pesquisa, né, eu gosto de falar, né, que esse material que eu tenho aqui em mãos, que é o meu TCC, ele é um documento oficial, né, na instituição, na Universidade Federal do Espírito Santo, porque poucas narrativas eu vejo naquele espaço. Então, quando eu falo que eu quero ocupar com o que eu sou, com as minhas questões, seja com o trabalho que eu faço enquanto educadora social, seja os eixos que eu trago falando sobre a minha avó, que era parteira, benzedeira, né, o território, a favela, que é o que compõe a minha história, e está tudo nesse documento aqui, né? E o quanto é difícil quando a gente pensa em colocar essas narrativas dentro da academia, elas são sempre... Não, mas... traga tal autor para pontuar o que você está dizendo, né? Ou tipo, é sempre ter alguém antes para falar o que eu sou, né? E assim, aí no primeiro capítulo do meu trabalho, eu já me coloco em primeira pessoa, né? Que é o meu corpo em territórios, que é a Bahia, a periferia e a universidade. Então, antes de ser uma pesquisadora, ser qualquer outros eixos que eu estou na vida, o meu corpo, ele é um corpo baiano. Ele é um corpo que nasceu em Pojuca, em 1993, né? Então, assim, essa biografia, eu quero deixar ela escrita e é isso, sabe? Eu quero falar isso em primeira pessoa e ninguém pode falar que eu não posso dizer, né? E, às vezes, a gente tem que pensar assim, né? Enquanto falar de narrativas contra-hegemônicas é você meio que agir nas brechas, burlar, às vezes, para ter que dizer isso, né? Não, mas por quê, né? E, assim, nesse período todo de construção dessas narrativas, desse documento aqui, eu tive uma orientadora maravilhosa, aqui o Sandy Oliveira, uma grande referência do movimento negro, uma mulher maravilhosa, que acolheu todas essas questões para que eu pudesse falar,
né, dentro da academia, e isso ecoar em outros meios dos meus trabalhos, enfim. Então, é muito importante pensar esse meio acadêmico com um outro olhar, né? Então, aqui o Sam, quando ela falei que eu quero trazer no primeiro capítulo, na minha apresentação, eu quero falar primeiro desse meu corpo que, né, que compõe esses lugares. Então, né, eu que falo sobre corpo, identidade, território, né, dos meus eixos de trabalhos, enquanto performer, enquanto pesquisadora, não tinha como eu não concluir esse círculo na universidade sem que eu levasse os meus, né, e as minhas junto comigo, né? Então, assim, eu e meu corpo apresentamos, né? Que são esses territórios em questões. Então, assim, eu primeiro falei da Bahia, né? Esse lugar ancestral, esse lugar que me compõe, esse lugar que tá toda a minha história, minha trajetória compõe esse lugar, a periferia, o meu território e a universidade. A universidade não é o lugar que eu tenho que devolver, né? Como fala, pesquisa, ensino, extensão. Então, eu quis carregar isso junto comigo. Então, quando eu penso esse documento, que ele é oficial na história, eu estou dizendo que essas histórias, elas não vão andar separadas de mim. Isso se eu quiser contar também, né? E eu preferi contar. Então, aí houve esse casamento aí, né, com a Beatriz Nascimento, que ela fala justamente disso, né? E ela fala dessa questão de migração, né, de território para outro, pensar diásporas, os negros que foram trazidos de África para cá, né? Há uma ausência de um documento, é difícil achar, né? Por exemplo, você vai no arquivo público, eu quero saber a história dos meus avós, ou coisa do tipo, da família dos Santos. Você chega, às vezes, assim, você não vai encontrar o porquê, né? Não tem uma organização, porque não fizeram, né? Não foi permitido para tirar esses documentos mesmo. Então, assim, você queima, você joga fora, porque agora você é um escravizado. E aí a Beatriz Nascimento fala que, por conta disso, né, a gente precisa reconstruir a nossa imagem. A gente reconstrói ela nas nossas pesquisas, reconstrói elas nos nossos trabalhos, por conta dessa história aí que ela já é colocada na sociedade, né? Então, é necessário um outro olhar, uma outra imagem, né? E reconstruir isso é um trabalho que é feito em coletivo, né? A palavra que foi falada aqui, a palavra-chave, né? Ancestralidade. Acho que é muito esse caminho da ancestralidade, é olhar quem veio antes para eu construir o meu caminho, né? Então, é toda uma questão de memória para transformar mesmo, né? E eu queria muito mostrar para vocês aqui, mas acho que não sei, né, se vai agora a imagem do meu trabalho. Falar um pouco disso. Um momento. Vamos tentar, Rebeca. Sim. Sim, Beto? Vamos tentar, caso você não consiga, aí você me encaminha que eu tento passar por aqui. Certo. Beleza, então. Então tá. E aí, galera? Vamos lá, vamos respirando, caminhando, cantando. E assim, né? Aí o meu trabalho, né? Palavras, folhas, Alices e Doralices e Marias, delas a cura para estar na cidade. Né? Ele surgiu em 2019, nesse processo mesmo de imersão e buscar mesmo o dentro de mim, né? E pesquisar sobre ancestralidade, mexer nessas feridas, né? Que muitas vezes houve uma tentativa de apagamento, né? É difícil, né? Não é fácil cutucar essas memórias, porque elas têm muitas vezes dores, né? E feridas que nesse tempo a gente precisa cicatrizar, né? Então, assim, não é justamente eu só fazer um trabalho em que eu vou lá, entrego esse trabalho
para cumprir alguma disciplina, alguma coisa, mas eu estou falando da minha história em primeira pessoa, né? Então é o risco da fala, né? E aí também a escritora Audre Lorde, ela também vai falar sobre essa questão do silêncio, né? Do silêncio, a transformação do silêncio em linguagem e ação. E ela fala disso, do risco da fala, né? Da gente assumir esse lugar mesmo de primeira pessoa e assumir as questões, é um risco que a sociedade, né, a gente está aí, né, pronto para tomar umas porradas mesmo, mas aí é como que a gente rema contra a maré para dizer, né? Então eu prefiro dizer e assumir esse risco, né, para que esse documento ele fique aí na história mesmo, né? E aí deixa eu tentar aqui. Vocês estão vendo, galera? Ainda não, Rebeca. Tá no YouTube, Rebeca? No YouTube só tem o vídeo mesmo, mas só um momento, vou mandar pro Beto. Vamos lá, mas vamos falar. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa nesse meio tempo aí também, alguma palavra, alguma coisa, né? Pra gente não ficar aqui nesse silêncio, vou tentar mandar essa imagem aqui pro Beto, para ele ver certinho pra mim. E é isso, né, galera? Falando ainda sobre a fala, né, e assumir o risco da fala, pensar esse ambiente tecnológico aqui, né, esse território, que eu costumo dizer, como um risco mesmo, né? E a gente, às vezes, deixa já tudo planejado, tudo certinho e tal, e acontece esses percalços, né? Então, assim, pensar também como esses meios que a gente está aqui hoje, quanto pesquisadores, artistas, tentando se virar, né, nessa pandemia, para dizer as coisas, né? E às vezes com pouco recurso, né? É uma gambiarra daqui, pega o fone dali, pega uma luz daqui, e para a gente dizer, né? Para que de alguma forma a gente, né, não realize os nossos trabalhos, né? Eu acho que é muito esse lugar aqui, né? Então, assim, não deixar a peteca cair. Eu tô dizendo, não vou parar, não. Essa internet não vai cair mais, não. Pelo amor de Deus. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, tá. Sim. Ah, tá. Só um momento aqui. Então tá, gente, tá uma confusão aqui, eu não tô conseguindo enviar pro Beto. Mas aí, só dando continuidade, né? Vamos lá. Daí, gente, ainda sobre a Beatriz Nascimento, eu vou falar muito dela aqui hoje até o final, né? E aí, olha só, a Beatriz Nascimento, ela fala uma outra coisa ainda sobre documento, né? Sobre pensar essa questão da memória, desse corpo, né? Nessa urgência do dizer. A memória são os conteúdos de um continente, da sua vida, da sua história, do seu passado, como se o corpo fosse o documento. Não é à toa que a dança para o povo negro é um fundamento de libertação. O homem negro não pode ser liberto enquanto ele não esquecer o cativeiro, não esquecer o gesto, que ele não é mais um cativo, né? Então, esse fragmento dessa fala dela está lá no Ori, no documentário disponível. E é muito isso, assim, né? Pensar esse gesto, pensar essa fala, a memória desse corpo enquanto um dizer, enquanto um documento mesmo, né? E aí, galera, acho que eu estou falando demais, assim, eu também queria ouvir um pouquinho vocês, assim, né? Vocês, enfim, puderem... Ah, legal, ó, falaram aqui no chat, só um momento. Lembrei da música Filho do Rei, de Mateus Aleluia, né? O Henrique comentou aqui. Adoro Mateus Aleluia.
E é muito isso. Deixa eu ver mais coisa aqui. Vamos lá, do chat. Rebeca, eu fiquei num certo momento da sua fala, você colocou a seguinte expressão, e que está reverberando aqui, e de repente eu acho que isso podia ser um gancho para que as pessoas de alguma forma trouxessem as suas impressões a partir disso, né? E a sua expressão foi dizer é documentar. E fiquei pensando nisso do dizer é documentar, no que isso implica na relação entre memória e história, ou melhor, nas reformulações e recomposições a respeito do que se entende entre a relação entre memória e história. E fiquei pensando também em duas noções, né? Que é a noção de escrevivência, de Conceição Evaristo, retomada também pelo Antônio Bispo, e uma segunda que é de oralitura, né, da Leda Maria Martins. De repente, se a gente abrisse aqui um momento de interlocução a respeito disso, né, de como que chega esse dizer é documentar. E é claro que isso está muito sob controle de uma outra expressão que você traz em uma das suas performances, que é o documento oficial é a poesia. Obrigada, Beto. Eu deixo aberto, então, aí, para quem quiser falar um pouquinho também disso, né? Se alguém, enfim. Ei, Rebeca. Ah, meu Deus, encontros virtuais, né? Gente, boa tarde. É isso. Sempre isso, né? Enfim, né? Que ótimo te ouvir, cara. Por mais que a gente tenha se ouvido bastante esses dias, é muito bom ouvir esses recortes da sua pesquisa, do seu trabalho, né? De uma forma mais direcionada, assim, né? E sou feliz. É isso, eu vou voltar na fala do Lindoberto aí, né, sobre a pontuação de você falando sobre dizer, documentar é dizer, né? Dizer é documentar. E que se entrelaça muito com algumas questões que eu venho trazendo também, que eu venho pensando antes de trazer, assim, né? Que é essa coisa, né, da gente começar a refletir sobre o que é a documentação ou o que é o ato de documentar, assim, né? Quantas vezes a gente se pega, né, construindo memórias ou se dando conta das memórias que a gente tem e se questionando sobre o que é fato e o que é construção, assim, né? E me libertando desse lugar do que é, né, vindo da comunicação, do que é essa ideia de verdade, né, de veracidade, assim, né? Entender que a memória é uma construção de caminho nossa, né? Não necessariamente ela se conecta à lógica do fato como uma questão generalizada, subjetiva. É sempre um discurso, né? Nosso corpo também é um discurso sempre, assim, né? Dentro do que a gente faz, dentro do que a gente acredita, né? Dos caminhos que a gente segue. E aí é um disparador mesmo, né? Porque quais memórias a gente anda criando? E é sobre criar mesmo, sobre inventividade, sobre afeto, sobre afetação, enfim. E o quanto isso me toca, o quanto o trabalho me reverbera isso também. Era isso. Obrigada. Sim, é muito nesse caminho mesmo, né? Nossa, muito válido, assim, Beto ter lembrado da questão da escrevivência, né? Escrever e se colocar, né, em primeira pessoa, né? E isso é riquíssimo, assim. Então, dizer é documentar. E aí, assim, até aqui no chat o Henrique colocou, né? Eu gosto muito de pensar que, na verdade, dizer, além de documentar, é criar. Eu gosto de dizer que a única força criadora é a palavra. Sem palavra não tem vida, não tem canto, também não tem registro.
se não tem registro, é como se não tivesse existido, né? E que vai de encontro ao que o Diego falou também, né? Que a memória é construção de caminho, né? E esse caminho, a se pensar a ancestralidade, né? Ele é coletivo. Pensar isso numa visão da diáspora, uma visão da ancestralidade, ela é feita em roda, né? Ela é feita olho no olho mesmo, assim, né? E então esses caminhos eles são costurados por essas vias. Então, assim, e essas construções, quando a gente pensa em imagem, corpo, palavra, né? Que aí da questão da escrevivência, da Conceição Evaristo, tipo, juntar mesmo, né? Como esses fragmentos soltos ao longo da história, né? E aí pensar a história afro-brasileira, ela está muito nesse caminho aí. A gente vai pegando um fragmento daqui, outro dali, e vira essa concha de retalho que é o que a gente é, né? Então, assim, aí eu volto lá à pergunta do Reino, né? Que, tipo, quando não foi permitido que você se entendesse enquanto corpo? Aí eu volto para cá da questão da documentação. Quando não é permitido para mim também, né? Eu não achar esses documentos. O porquê que eu não acho história dos meus avós, assim, com tanta facilidade, sabe? Eu tenho que futucar isso com dor, com cheira sangue, sabe? Essas narrativas. É porque, de fato, foi negado ao longo da história, é negado esses espaços até hoje, né? Então, construir uma imagem, construir uma narrativa para que fique documentado, para que seja dito essa história na história, ela passa por essas vias, né? Passa por navios, passa pelo transatlântico, que a Beatriz Nascimento vai falar, né? Ela fala que teve que ser atravessado, né? Esses mares, você tem que adentrar para ficar cavando ali suas histórias, né? Então, por isso, essa outra construção, esse outro lugar, né? Para se falar em primeira pessoa, né? Então, pensar nesse passado que a gente futuca e se acha pouco, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer hoje, né? Então, quando o Diego ele traz isso dentro dessa construção da comunicação, do cinema, né? Pensar essas narrativas que documente de alguma forma, né? Que seja dita, né? E aí tem até uma música da Lued Luna, né? O Corpo no Mundo. Ela fala isso, né? Eu sou a minha própria embarcação, sou minha própria sorte, né? De atravessar o mar. São muitas línguas, muitas narrativas e que está aqui com a gente, né? Então, como construir esse documento com o que eu tenho? Então, o que eu tenho hoje é o que minha mãe fala, o meu avô, por exemplo, né? Acho algumas fotos da minha avó, por exemplo. Aí, como o Beto citou do trabalho, né? O documento oficial é a poesia. É um trabalho também de 2019. E 2019 foi esse ano de cavar essas coisas, né? Das minhas histórias, das minhas narrativas, para dizer. E dizer ela um tanto desafiador, né? E aí teve um trabalho que foi apresentado na GAP, né, na UFES, no Graduartes, e aí foi muito nesse lugar, né? Foi uma instalação aonde que eu peguei a instalação e uma performance também. Foi realizada no dia da abertura. E o documento oficial é a poesia, foi muito isso, né? Eu trouxe essas questões de identidade, de ausência de documento e escrevi isso à mão. Então, esses escritos eles foram colocados dentro da galeria como essa forma de ocupação. E aí a ideia aqui era pensar essas folhas como um documento, né? Onde eu me curo também. E também as folhas, pensando as folhas da natureza mesmo, né? E eu trabalho muito com a folha de pitanga. É uma coisa que está, né, na minha trajetória aí, a minha avó também, a minha mãe, para os medicinais, e até hoje eu tenho essa ligação muito forte com a pitanga, a pitangueira, né? Essa folha
nos convida ao vento, a folha quente, que está muito ligada aí a algumas coisas. E, então, esses escritos, a ideia era que as pessoas participassem, né, dessa instalação. As pessoas escreviam suas dores e angústia nessas folhas e mergulhavam essas folhas escritas nas folhas de pitanga, junto com a folha de romã, né? Então, eu peguei esses trabalhos, né, o resultado dessa instalação durante a pandemia, né, porque a exposição ela ficou fechada, né, nesse meio tempo, e aí os trabalhos ficaram lá. Então, quando eu peguei, tinha muitas coisas escritas, assim, sabe, desse processo dessas dores, né. Então, eu usei um alguidar, foi esse alguidar aqui, e tinha água dentro, né? Tinha as folhas, e as pessoas escreviam, né? Esses relatos. Então, uma ideia de rito, uma ideia de afogar mesmo esses silêncios e tal, que foram misturados com essas folhas que ficaram expostas lá na GAP. Então, até hoje eu fico lendo esses escritos que estão, e é também parte de mim, assim, porque né, nesse processo de cura, nesse processo de troca mesmo. Então, esse trabalho ele me marcou muito, assim, né, por conta dessa troca, dessa memória coletiva que foi ativada com outras pessoas também. Então, é muito nesse lugar, né, de pensar essa ancestralidade que passa por essas coisas passadas, né? Então, quando eu pego essas folhas de pitanga, né, que falam um pouco da minha avó, e coloco ela dentro da galeria, e outras pessoas escrevem a fim de né, colocar esse silêncio, essas dores dentro desse alguidar aqui, isso diz muito também sobre esse processo, né, de não silenciamento. Então, é muito nesse caminho aí, né, da escrevivência, né, a memória com construção de caminhos mesmo. E esses são os caminhos trilhados até aqui, né, compartilhado com vocês. Assim. E... Rebeca? Sim, vocês viram? Sim? Oi, tudo bem? Eu me chamo Aleph. Boa tarde a todos. Enquanto tu fala... de antemão, parabéns pela fala. Apesar dos problemas com a conexão, foi maravilhoso saber da tua pesquisa, de todo o teu processo de documentar, né? Que é uma coisa muito potente que corpos racializados estão fazendo na contemporaneidade, né? Questionando, migrando, entendendo toda uma problemática e deslocando, que é o que a Beatriz propõe no Ori, que é belíssimo. E eu lembrei muito, enquanto tu falava, de outro pensador negro que, ironia, ele nem é tão famoso assim, que é o Fanon, que ele fala que o primeiro gesto para a migração é o ato de dizer não, né? A tomada de consciência é tu dizer não para a ocupação do lugar que foi colocado, e isso faz o sujeito racializado migrar em busca de algo, tentar encontrar tentar encontrar uma imagem para além daquela que foi imposta para ele, né? E lembrei de um Itan de Oxum, que ela fala para os filhos dela sempre olharem no espelho quando eles forem buscar o amor próprio, né? Nós somos o reflexo de muitos que vieram, que virão, e como esse diálogo ele só acontece de uma maneira coletiva e não de uma maneira hierárquica. Enfim, eu fiquei bastante reflexivo assim sobre vários teóricos, pessoas que falam, pessoas racializadas que estão propondo novas formas de pensar e de existir mesmo. E eu lembrei de uma frase da Grada, no Memórias da Plantação, que é o que acontece quando corpos negros falam do centro, né? Aí tem toda a complexidade da periferia, que mesmo sendo a periferia a margem, ela que produz, tudo vem dela. Nós sempre fomos retirados, é uma via de mão única, enfim. Parabéns pela fala, foi riquíssima.
Ah, tá. Beatriz, enfim, maravilhosa. Eu queria Sim, muito ver teu trabalho. Esse trabalho que tu faz, para mim, nem é um rito de passagem, mas também um ebó, um grande ebó de encontro, de, de mudança mesmo, né? De expurgação, de retirada. sim. Mas essa internet está caótica hoje. E não só aí, aqui também, aqui no norte. Enfim, né? Eu acho que esses percalços acontecem, né? A gente vai costurando, vai tentando. Eu agradeço demais quem está permanecendo aqui, tá, né? Eu acho que é isso, assim, tem coisa que foge do nosso controle, de fato, né? E é esse meio aqui, esse território, né? Ele tem essas questões, né? Uma coisa é você estar numa roda, numa fala, e acontece alguma coisa. Aqui não, aqui dá uma desestabilizada e, de fato, você perde. Mas a gente vai tentando registrar, né? Documentar, né? Isso aí, né? Como a Rosana Paulino propõe, né? A gente vai fazendo suturas em cima de um vazio ali que está sempre distanciando a gente ou nos partificando. É isso, Aleph, muito, muito rico isso que você traz, assim, né? Você falou do Fanon, super, eu falo dele também no TCC e tal, né? Ele fala dessa questão da linguagem do trauma, né? E é colocada as experiências cotidianas do racismo, ela meio que calcifica mesmo, né? A cabeça de uma forma tão cirúrgica que isso vai perpassando de geração a geração, né? E esse trauma é meio que está no corpo, né? Ele também é psicossomático, enfim, ele carrega uma série de coisas. Então, quando a gente tenta reescrever e falar do centro, não somente do centro, né? Mas estando no centro, falando dele, sendo da periferia, enfim, é um certo desafio, assim, né? Futucar mesmo as estruturas para dizer que é muito para além do que colocaram, né? Então, assim, a questão do colonialismo, ele traz muitas essa forma traumática ao corpo, né? E que é um preço que você leva ao longo da vida, né? E meio que quando a gente fala de ancestralidade, né? Você falou aí do ebó também, dessa coisa do rito e tudo mais, a gente está meio que é uma tentativa de cura para a gente não, né, sucumbir, não cair e reescrever isso, seja com o que a gente tem de arma, de ferramenta, né? Então, qual é a nossa ferramenta? É o quê? É escrever, é a reza, são essas encruzilhadas que a gente está aí, né, tentando firmar o nosso ponto, fazer a nossa história e transformar esses trajetos, né? Então, essa memória ela passa por esse corpo, né? E esse corpo ele é político, ele é ancestral, ele tem uma identidade, quer dizer. Então, acho que é muito isso, assim, gente, né? Essa questão, quando eu pensei em falar isso, compartilhar isso com vocês, né? Tentar, né? Trazer isso hoje foi muito nesse lugar, né? Dessa documentação que se dá pela linguagem, né? Que se dá por esses trajetos aí que eu vim construindo, né? Nesses trabalhos, né? E que para ser corpo, né? É necessário dizer, né? Nesse caso, no meu caso, né, não é somente dizer, né? Colocar essas feridas, cavar esses buracos para que uma narrativa seja dita, né? Não uma, várias. E ser cirúrgica também, né? Mas é isso, assim, enfim, ouvindo de vocês também algumas coisas, né? Enfim, vou conectando aqui com muitas, né? Igual o Aleph falou aí, eu já lembrei do Fanon. Enfim, tem uma galera aí que contribui muito para esse pensamento, né? E a Beatriz foi a que eu abracei mesmo, assim, para trazer e compartilhar com vocês aqui hoje, né? E mesmo com os percalços, mesmo com as dificuldades, né? Enfim, eu acho que cada um recebeu de uma forma, eu acho que essa é a intenção também, né? Então, assim,
as palavras-chave, né, como a gente estava falando. Pode ser que muita coisa aqui ficou picotada porque as redes não deixaram. Mas eu acho que cada um aqui hoje carrega uma palavra-chave consigo, né? Talvez essa formação, se não carregada de alguma coisa que foi falada, carrega a que trouxe no começo, né? Que é ancestralidade, sobrevivência, mulher, exaustão, angústia, acúmulo, enfim, todas essas palavras, elas estão presentes, né, nessa formação aqui de hoje, e acredito que essas palavras vão surgir também nos outros encontros. E, enfim, a gente vai costurando aí palavras, né? Acho que é muito esse lugar aí de pensar a linguagem, pensar essa construção de imagem, que nesse caso aqui traz muito essa coisa da poesia, né? Da palavra. E assim, né, meio que caminhando para os fins, mas só que não, que enfim, eu quero ouvir vocês, eu queria deixar, né, uma fala aqui da Conceição Evaristo, ela já foi citada, né, pelo Beto, e aí ela diz assim: o cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida, né? Então, é muito nesse caminho aí, né? Toda essa questão da escrevivência, essa poesia, esse documento, esse corpo, esse protesto, todas essas palavras que vocês falaram, né? Tudo nesse lugar aí para a gente falar o que a gente né? Assuntar a vida de uma outra forma, por mais que seja difícil, né? E aí hoje eu trago essas mulheres, né? Falei muito da Beatriz Nascimento, coloco aqui as que vieram antes de mim, né? Se eu estou falando aqui é porque elas vieram antes. E finalizo com a Conceição Evaristo, né? Que é esse lugar aí, né? Então, que a gente venha assuntar a vida, né? Venha escrever as nossas narrativas por nós mesmos, a partir do que a gente chutar as portas quando necessário e pisar devagarinho, né? Como diz Dona Ivone Lara, né? Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Mas quando não der para pisar, a gente chuta também a porta, porque eu acho que é isso. Porque documentar é preciso para a gente dizer, né? E é isso, galera. Eu queria ouvir de vocês também, né? Deixa aberto aí. Se vocês puderem abrir a câmera. Acho que agora não vai cair mais nada, não. Pode ficar tranquilo. Pode abrir a câmera, que acho que vai pesar aqui. Que tiro foi esse, né? Achei. Rebeca, eu quero te agradecer também. Fiquei feliz com sua fala, assim. Todas as referências que você trouxe aí, enfim, o Aleph também trouxe aí, né? São referências importantes para mim. O Ori é um documentário, assim, fantástico. Eu acho que, eu não sei se ele tem todo no YouTube, eu nunca achei. Tem um trailer. Tem um trailer. Eu tenho ele que uma amiga minha conseguiu baixar e passou. Mas eu não sei Rodrigo, ele está disponível no YouTube todo agora. Ainda até. Massa. E a Beatriz é realmente, assim, fantástica. Só que eu fico pensando também, assim, né? Igual você falou da morte dela. Aí a gente pensa, tipo assim, na morte da Marielle também agora, tão recente. Até quando, assim, né? A gente vai ficar mesmo suportando, assim, sabe? Todo esse genocídio, assim, né? Que a gente está vivendo um momento de muito retrocesso no Brasil, assim, do meu ponto de vista, assim, independente, assim, não sei, né? Estou aqui num espaço, assim, que eu não sei quais são as escolhas políticas de quem está aqui, mas, para mim, assim, eu me sinto apartado mesmo, assim, no sentido político no Brasil atualmente, assim, eu acho bem complexa a relação, assim, a relação política no Brasil já sempre foi muito distante do povo, né? Uma relação completamente, do meu ponto de vista, muito complexa, assim, né?
e até deteriorante, mas se a gente for pensar o momento atual, tá tipo assim, é como, enfim. Rodrigo, não me aguenta. Eu tava pensando aqui enquanto falava sobre esse movimento genocida, né? E tu acabou falando de Marielle, que foi uma pessoa extremamente importante no movimento, e de como... Aí eu fiquei pensando como essas migrações, a partir dessa tomada de consciência, de busca de documentos, de construção de documento, de memória, de coletividade, como esses movimentos acabam sendo violentos com esses corpos, ao mesmo tempo que quando a gente não migra, a gente também continua sendo violentados, né? Como a violência ela está o tempo todo acontecendo, tu consciente ou não, e eu fico pensando o que eu posso fazer para tentar, sei lá, não é parar de sofrer violência, porque a violência está aí a partir do momento que eu me entendo enquanto corpo, eu sou violentado. Mas o que eu posso fazer nessa relação para ter um lugar de vida mesmo, um lugar de não só de sobrevivência, mas um lugar de respiro, que eu acho que é a ideia de quilombos, que a Beatriz tanto difundiu, né? Esses quilombos contemporâneos, que são esses encontros, esses diálogos. E aí eu penso também que existem movimentos para a gente retornar à violência. Não sei se me faço ser entendido, mas encontrar para só ficar falando sobre dor. Até que ponto só ficar falando de dor reforça o lugar da violência? Pensar outras formas de falar de afetividade, enfim, pensar formas de autocuidado e cuidado com outro corpo, né? Porque eu não quero também só um outro corpo racializado se conecte comigo a partir da dor. Enfim, a violência, a gente sempre está perdendo. Enfim, eu fiquei pensando sobre isso aqui. Aqui que eu estava procurando o link, e assim, né, deixa eu ver aqui o nome, Rodrigo falou sobre a Marielle, né, eu peguei esse ponto, e fazendo esse diálogo aí com a Beatriz Nascimento, né, e aí a gente volta nessa questão aí da dor, né, que o Alex está falando também, né, desses pontos de dores que se encontram e tal, né, e aí, enfim, adentra muitas questões, assim, porque, né, é necessário falar de cura, né, e aí por isso que eu peguei essa poesia da Beatriz Nascimento, da Conceição Evaristo, para meio que fechar, né, quando ela fala essa questão de assuntar a vida, né, o cuidado de minha poesia, né, tem a ver com a mãe dela, a gente colocar folhas, cura, né, em cima dessas dores aí, porque é muito difícil falar só desse lugar, né? Então, assim, é como pensar nesses caminhos que nos são colocados, que é da ancestralidade, que foi deixado para a gente, que está aí, né? Os banhos de folha, todos esses caminhos para a gente cicatrizar essas feridas. E aí, assim, porque o tempo todo nessa coisa do dizer, do falar e jogar para fora é um ato de cura também, mas dói muito, né? Então, assim, a Beatriz Nascimento foi assassinada por dizer, né? A Marielle também. Então, assim, o quanto o risco da fala, né? Que aí a Audre Lorde coloca também. Então, essas mulheres aí estão nos dizendo muita coisa sobre esse risco, né? É muito bonita a sua pesquisa. Fiquei muito encantado porque eu acho que é isso, assim, né? Um pouco essa questão de documentar, né? De essas inscrições desse corpo Rebeca, que é marcado por, como você falou, né, por todas essas ancestralidades, é uma maneira, eu fico pensando assim, um pouco também no que a Aleph falou, que eu fico muito pensando assim, no sentido da pedagogia mesmo, da educação, assim, né, de conversar sobre essas questões que são duras, mas tentando trazer afetividade, muito pensando
para as pessoas que estão em diálogo comigo agora e para os que virão depois de mim, assim, né? Eu tô sempre, esse símbolo do Sankofa, esse Adinkra, ele sempre fica na minha memória, assim, sabe? Essa questão dessas relações entre passado, presente e futuro, né? Muito pensando nessa construção mesmo, assim, do porvir mesmo, assim, né? Como que a gente pode imaginar futuros melhores para nós? Então, acho que a sua pesquisa, Rebeca, ela revela isso, assim, sabe? Tipo, a importância de que, posteriormente, eu fico vendo, por exemplo, meus sobrinhos, né? Tipo assim, amanhã eles vão poder ter um trabalho como o seu, como o meu, como o do Álvaro, como de qualquer uma dessas pessoas que estão aqui na sala, para, enfim, a partir disso, né? Então, fiquei muito encantado mesmo com a pesquisa. Achei os percalços da internet, é esse momento que a gente está vivendo e dialogando com isso, assim. Ontem, na reunião, uma amiga até falou assim, gente, vamos passar disso, porque isso ainda vai durar um bom tempo, então não adianta ficar sofrendo com isso. Então, é isso, assim, é lidar com isso aí, por enquanto é o que tem. Mas a sua fala, assim, me encontrei muito nela, e acho que é isso também, né? Esses encontros, esse momento aqui agora, essa oportunidade que a gente está tendo aqui agora, nesse momento, para mim já é potência por si só, porque olhando para a minha história de pouco tempo, assim, 5 anos atrás, isso aqui, para mim, nas minhas experiências, muito impensável, assim, sabe? Porque, enfim, eu não sei se eu falei na semana passada, mas é isso, assim, esse processo de tornar-se negro, que muitos autores e autoras negros e negros falar, para mim é muito recente. Estou pensando muito sobre isso agora, porque eu vivenciei uma academia, também vem de um percurso aí na academia, e na minha trajetória artística também muito embranquecida, assim, sabe? Então, e aí foi muita invisibilização por trás disso que eu não enxergava. E meus pais, minha mãe, meu pai também são pessoas simples, então que hoje mesmo eu fiquei um tempão com meu pai conversando assim sobre as questões relacionadas ao racismo estrutural e tentando, assim, sabe, trocar com ele, porque meu pai, às vezes, ele não consegue muito ainda perceber muitas coisas. E minha mãe também, assim, sabe? Então, acho que é isso. Se deixar, eu fico aqui falando, gente. Mas quero agradecer demais mesmo. Fiquei muito curioso de saber um pouquinho mais sobre os seus trabalhos, assim, né? Você começou a falar um pouco desse, mas fiquei curioso, assim, de saber mais sobre as suas performances, os seus trabalhos mesmo. Assim. Sim, vamos Rebeca, não tem um site que a gente possa olhar, não tem nada, porque eu também tô curioso. Eu também estou curioso. Esse teu movimento de migração, porque é isso. A gente migrou, se encontrou e eu quero olhar esse espelho, eu quero ver esse espelho. Acabou aí, todo mundo quer ver Rebeca agora. Rebeca é isso. Mostra, Rebeca, mostra pro mundo. Ai, gente, eu vou mostrar pro mundo. Eu tô no lema, assim, né, do meu Instagram, de migrar ele mais pro profissional mesmo e tal, né? E assim, enfim, tem algumas coisas no YouTube também, né? Estão fragmentadas, né? Mas assim, esses trabalhos eles estão organizados também e tal, mas não num lugar específico, assim, né? Enfim, essas organizações de artistas, portfólio, sei o quê. Mas vamos trocar figurinha, assim, gente. Enfim, tem bastante coisa aí que a gente pode conversar. Eu quero conhecer também o trabalho de vocês. O Aleph, sim, eu conheço. Gente, tem o pessoal aqui, tem uns rostinhos aqui que eu tô ligada, eu conheço, assim, já acompanhei algumas coisas e tal. Enfim, acho que é isso, né? Pensar essa migração aí, né? Essas trocas. Enfim, muito legal. Assim, ouvir sotaques diferentes. Ai, que legal, gente. Tá aqui, assim, esse encontro permite isso, né? Desses lugares da gente se conectar enquanto pesquisa mesmo. Mas, enfim, vamos se achando. Procura depois Rebeca Ribeiro, a gente se adiciona, enfim, troca. Meu trabalho também, né? O TCC eu posso enviar para vocês, né? O Beto também tem contato de todo mundo. A gente pode
pensar de alguma forma aí de desconectar, tá bom? Pensei nisso, Rebeca. Pensei na possibilidade de enviar também a sua apresentação, já que a gente não teve a oportunidade de poder acompanhar em tempo real, né? E seus contatos para que as pessoas possam se achegar a você. Tá bom. Se acheguem, gente. Vamos conversar. Vamos compartilhar esses documentos aí, tá? De pesquisa aí de graduação, trabalho, de performance, enfim, da vida. Bom, eu queria não, né? Eu quero agradecer imensamente a Rebeca, uma querida, que a gente se encontrou aí nos caminhos da arte e educação aqui em Vitória e cada vez mais estreitando os laços, assim. Agradecer demais a você pelo tempo, disponibilidade, cuidado, pelo aprendizado, sobretudo. É sempre uma oportunidade incrível poder te escutar. Eu faço as palavras do Diego, e você sabe disso. Enfim, não preciso ficar repetindo, mas acho que vale a pena deixar registrado. Agradecer as pessoas também, todo mundo, por estar aqui. E agradecer novamente. Diego está aqui, que vai ser que vai nos conduzir, né, no próximo encontro. Se ele quiser dar algum spoiler e abrir a câmera, ou enfim, fica à vontade, Diego. Escuta? Não? Então, sem spoiler. Obrigado, então, viu, gente? Até o próximo sábado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Boa tarde.